possível ser budista e acreditar em absurdos, tipo, na teoria da Terra plana? Tem uma pessoa perguntou sobre isso. Teria algum problema, assim, a pessoa acreditar na Terra plana e ser budista? Eu não sei, talvez a pessoa seja terraplanista, a pessoa que perguntou, mas me parece que é uma pergunta que vem um pouco do snobismo, assim, intelectual, né? Então, sei lá, a pessoa é meio louca, acredita numa teoria da conspiração, ou ela é meio burra, ou ela é meio mal educada, sem educação, né? Ela é meio inculta, ou tem algum problema psicológico, assim, no sentido de gostar de teoria da conspiração, de achar, ser meio paranoica com relação às teorias vigentes e tal. Que tá tudo um pouco ligado, né? Teoria da conspiração, essas ciências, pseudociências e tal. Né, o budismo é uma coisa tão sofisticada, tão linda, tão maravilhosa. Por que essa pessoa que é tão desprezível intelectualmente gosta dessa mesma coisa que eu, né? E né, tem essa questão da equanimidade, né, que o snobismo no Dharma nem sempre funciona. E tem uma questão também de entender bem o que é o escopo do Dharma. Assim, num ponto de vista prático é óbvio, ninguém quer que a coisa que você gosta esteja minada de pessoas que você não vê como tendo boas qualidades, assim, né? Você quer ver as pessoas que você acha legais, assim, as pessoas descoladas, não preconceituosas, inteligentes, né? Mesmo que não sejam educadas, então que sejam simples da terra, assim, que sejam bem pessoas humanas, pessoas bem humildes, né? ou intelectuais, ou sei lá, o que a pessoa achar interessante é o que ela quer ver no negócio que ela se interessa, né? E as pessoas, algumas vezes, né, é questão de karma e mérito, as pessoas se aproximam do budismo devido a esses aspectos externos, né? Ah, tem gente chique no budismo, tem gente bonita no budismo, tem gente rica, tem gente intelectualmente bem. Então, eu vou me aproximar do Dharma porque eu acho cool essas pessoas que estão envolvidas com o Dharma, né? Eu acho que é muito mais com essa ideia de imagem do Dharma do que com a ideia intelectual. Mas eu posso falar um pouco da ideia intelectual, assim, ligada a isso, assim. Isso é uma questão fácil, né? Para ser budista, a pessoa pode aceitar qualquer bobagem, desde que ela não acredite firmemente que as coisas compostas possam ser permanentes em algum âmbito. Então ela pode até não ter certeza disso, e acho que a maioria de nós pode achar que é uma boa ideia, mas pode até se sentir convicto disso, mas não vê as coisas dessa forma, ela não reconhece a impermanência, né? Então a gente tem uma certa facilidade para lidar com a ideia da impermanência. Não é nem que a gente acredite nisso. A gente tem uma flexibilidade mental. Então, se a pessoa tem uma flexibilidade mental para lidar com a impermanência, daí ela vai se interessar pelo Dharma, pode se interessar pelo Dharma, e daí ela pode ser budista, né? E mesmo com renascimento, mesmo muitas outras ideias dentro do Dharma é a mesma coisa, assim. Se a pessoa não refutar totalmente a ideia de renascimento, se ela conseguir trabalhar com isso na sua cabeça, ela vai poder ouvir certos ensinamentos, né? E aí a pessoa pensa assim, normalmente as ideias das pessoas é assim, se a pessoa come carne, não pode ser budista. A pessoa que não conhece budismo muito bem, ela pensa isso, todo budista é vegetariano. Se não é um budista corrompido, não é um budista, não é como o que o Buda ensinou, né? E embora haja muita discussão com relação a vegetarianismo e consumo de carne no budismo, acho que todos os budistas vão dizer que se a pessoa tomou refúgio, tenta beneficiar os seres e assim por diante, mas come carne, você não vai fazer ela deixar de ser budista, né? Mesmo que ela, né, comer carne não é considerado não virtuoso na maioria das, matar sim, né? Mas mesmo que ela cometa não virtude, né? Então, desde que ela saiba que ela está cometendo não virtude e que ela tente remendar os votos, ela tente refazer os votos e tente agir melhor, mesmo que ela
age errado várias e várias vezes, tem um comportamento terrível, assim por diante, se ela tem um esforço genuíno no sentido do Dharma, o comportamento dela não tem nada a ver com ela ser ou não, ter ou não refúgio no Buda, né? Se ela tem refúgio no Buda, ela vai tentar melhorar o comportamento dela, o que quer dizer que ela vai se comportar mal várias vezes, né? E a mesma coisa intelectualmente. Então a pessoa para ser budista precisa entender a ciência ou estar de acordo com a ciência vigente ou assim por diante. Não, e até dá para dizer que se a pessoa tiver um apego muito grande pela visão status quo, seja científica, seja o que for, se a pessoa quiser dizer assim, não, isso como as pessoas estão tratando o mundo é a versão definitiva dos fatos, isso sim vai tornar difícil, não é que a pessoa não vai poder ser, mas vai tornar difícil para a pessoa o budismo, vai ser um obstáculo para a pessoa. Porque no fundo, né, bom, até essa coisa de terra plana, né? Então, a gente não pode deixar de falar da oferenda de mandala, né? Quando a gente faz uma oferenda de mandala, que a gente visualiza o mundo todo sendo oferecido para o nosso lama ou para a deidade, assim por diante, a gente visualiza uma terra plana, a gente não visualiza um universo assim como ele é. Mas aí podem me dizer, Eduardo, como é que tu faz, né? Tu é um cara, tu sabe, né, que a Terra não é plana, né? Eu sei que a Terra não é plana, eu consigo entender que não é possível a Terra ser plana. Esse tipo de raciocínio eu cheguei. Mas e como é que tu faz uma oferenda de acordo com o pessoal lá que acreditava que a Terra era plana? Daí tu tá... Olha, eu acho que as versões cosmológicas atuais, elas são relativamente absurdas também, né? Então, eu acho interessante a pessoa pegar assim, o que é a dimensão de um estádio de futebol? O que é a dimensão do horizonte que a gente consegue ver na Terra, assim, um espaço amplo no mar, assim. Daí comparar isso com a distância entre a Terra e a Lua, entre a Terra e o Sol, entre o Sol e Júpiter, comparar o tamanho, né, relativo da Terra, né, pensa a cidade de São Paulo, daí pensa como é que fica dentro daquilo do estado de São Paulo, daí pensa o que é o Brasil, o continente sul-americano, tenta olhar aqueles mapas que mostram as proporções reais, né, porque os mapas são todos meio distorcidos, mas pensa uma proporção mais ou menos assim que tu vai entender o que é uma quadra na tua cidade, o que é um continente, já é uma coisa difícil de entender, né? Aí o que é o planeta, a Lua e Júpiter. Júpiter já é uma coisa enorme, daí tu pensa o Sol, uma coisa enorme, distâncias enormes. E aí o sistema solar é uma coisa ridícula, que está num lugarzinho dentro de uma galáxia. Mas tem uma distância entre uma estrela e outra, uma distância enorme. É inconcebível a distância entre o Sol e a estrela mais próxima. É 4 anos-luz, é muito... O espaço que demora 4 anos para a luz atravessar. É uma coisa assim, humanamente incompreensível esse espaço. Que tá, tem coisas ali, mas é muito rarefeito, né? Tem muito pouca matéria. Tem umas partículas, de vez em quando encontram um meteoro, uma coisa perdida, mas é extremamente rarefeito, não tem nada ali, né? Bem dizer. E isso é ridículo perto do espaço que tem entre outras estrelas, e do tamanho da galáxia, e o espaço entre uma galáxia e outra, e o espaço entre conjuntos de galáxias e outros conjuntos de galáxias, e daí a gente vai chegar num negócio que eles chamam de universo observável, né? Então, claro, tem algumas extrapolações sobre o universo observável, o que se pode dizer sobre o universo holográfico, vários tipos de ideias matemáticas e outros tipos de ideias com relação ao tamanho do universo, né? Mas é uma coisa... Quasares, começa a pensar nessas dimensões, é uma coisa muito vasta. Aí no budismo tu faz o quê? Tu pega todo esse tamanho vasto e inconcebível e transforma num quark. Aí tu pega todas as mini partículas dessa oferenda que tu tá fazendo, cada uma delas tem um universo desses. E eles não estão assim cheios de matéria amorfa, eles são todos cheios de objetos preciosos que tu tá oferecendo. Então, pensar dessa forma, a ciência pode te ajudar nesse sentido, tu visualizar melhor a tua terra plana para oferecer. Tu põe todas as pequenas partículas ali são iguais no universo observável, ou maior que o universo observável, e recursivamente, para cima e para baixo, toda partícula de dentro de toda partícula, de toda partícula, de toda partícula, de toda partícula. O quanto mais imenso tu conseguir pensar, melhor. E por que daí tu usa essa ideia de uma terra plana? Porque não faz diferença. É uma oferenda. Ela é uma oferenda que tem a ver com a amplidão da tua mente, não é uma oferenda que tem a ver com uma coisa real que existe, né? De fato,
quando a gente fala do Sol, o Sol foi para lá, o Sol se pôs, o Sol não está no meio do céu, o Sol está no canto. A gente fala como se o Sol estivesse se movendo em relação à Terra, né? A gente não fala, a nossa linguagem é de terraplanista. Então, a gente pode ter toda a nossa... a gente pode acreditar o quanto a gente quiser em física newtoniana, física relativística, o que for. A nossa experiência cotidiana não opera... Ela opera um pouco dentro da física newtoniana, mas nem muito, assim. E relativística nem pensar, quântica nem pensar. E a gente está sempre falando das coisas, né? Os objetos como, ele tem a cor vermelha. A gente não pensa assim, nessa luz, com esse meu receptor, eu chamo essa frequência que parece refletir desse objeto com esse nome. Não, você não fala isso. Você fala que o livro é vermelho. Ele é vermelho. Você não pensa assim, no outro lugar, se tiver uma luz ultravioleta, ele vai ser preto. Você não passa pela sua cabeça, porque, né, padrão é a luz, né? Você não está pensando em todas as formas de luz que podem incidir em cima do livro, que podem produzir todo tipo de cor. Você está falando do seu olho, dessa luz. Da mesma forma, a gente está falando da nossa vida aqui, que o Sol parece cruzar... Isso é certo, isso não é certo, isso é errado. Mas funciona, quer dizer, funciona. Para certas coisas não funciona. Mas para a maioria das coisas funciona. Então, todo conhecimento convencional no Dharma é assim. E ele tem esse uso convencional, né? Então, se a gente analisar, levar até o fim, não faz sentido nenhum. Né? Que sentido faz um monte de coisa nesse universo vasto? Não faz sentido nenhum. Tem um monte de objetos, né? Girando uns em torno dos outros, assim. Aí tem uns que vão lá dizer, tem um Deus que criou que nem um relógio. Aí os outros dizem, não, mas saiu de causas e condições que você não sei de onde. Eles ficam tentando explicar isso, mas eles não explicam, né? Então, num sentido último, não tem, mas no sentido relativo funciona, né? Se a pessoa precisa construir um satélite, ela vai ter que pensar em física relativística. Se ela constrói um carro, bom, talvez hoje em dia, mas um carro 100 anos atrás, ela não, de forma alguma ela ia precisar pensar em física relativística. Ela tem que saber de Newton, tem que saber um pouquinho de eletromagnetismo para fazer a eletricidade do carro funcionar e tal, e era isso. Não precisa saber essa física moderna para construir um carro. Então, tu pode ignorar completamente. Tu vai dizer, o cara que constrói carro, ele precisa acreditar na relação entre onda e partícula para construir o carro. Não precisa. Então é a mesma pergunta aqui. Os conhecimentos das pessoas podem estar totalmente equivocados, os conhecimentos relativos, né? Que o que importa para o Dharma é se a pessoa é capaz de reconhecer valor no Buda, né, e fazer os experimentos que o Buda ensinou. Se ela tem a capacidade cognitiva de entender o que o Buda está dizendo, pouco importa o quanto ela está errada com relação a futebol, com relação à física quântica, com relação a florais, com relação à literatura medieval, ou com relação a aquela ideia absurda que ela tiver com relação a qualquer dessas coisas, não vai fazer a menor diferença para a prática do Dharma dela. E mesmo se a gente for pensar, tem essa analogia famosa no caminho do meio, que é, né, nesse momento nós estamos vendo nós estamos assustados com uma corda, que é o samsara, né? Então a gente vê ela como uma cobra. A luz está meio fraca na sala, que é a nossos obstáculos, nossos hábitos, a nossa incapacidade de ver. E nós entramos na sala e vemos aquela corda no chão, só que nós vemos uma cobra e ficamos suando de medo, porque é uma cobra que está ali, né? Aí vem um bodhisattva, acende a luz, e nós, olha só, fica ali aliviado, assim. Tá, mas por que tu ficou aliviado? Porque, né, ficou feliz de ligarem a luz? Tu não estava ameaçado antes, então não faz nem sentido tu te sentir aliviado. Tu pode se sentir um pouco surpreso, né? Porque tu não sabia, mas tu vai se sentir aliviado do quê? Né? O teu engano persiste ao ponto de tu se sentir aliviado. Alguns professores eles vão dizer que discutir ciência é como discutir as características da cobra. Então, de ciência assim, num sentido bem amplo, né? Pramana, como se falava na escola Svatantrika. Então, eles vão discutir muitas coisas de conhecimento válido e assim por diante. E os mestres budistas vão dizer assim, bom, vocês estão discutindo tudo isso que vocês estão discutindo no convencional, como, né, dizer que uma coisa que é falada é verdade ou não é verdade, não sei o quê, tudo isso é característica da cobra.
E a cobra não existe, a cobra sempre foi uma corda. Em nenhum momento ela chegou a ser uma cobra. Então vocês estão falando da carinha dela, de que espécie ela é, como é que ela se mexe, como é que ela não se mexe, e assim por diante. Então, é um pouco isso. E também na Madhyamika tem essa história famosa do Milarepa, que o Reshumpa viu ele, estava chovendo, e viu ele dentro de um corno de boi, assim, né? Uma guampa de boi. Aí tinha um espaço, assim, e estava lá o Milarepa lá dentro. Só que o jeito que o Reshumpa descreve é assim, o Milarepa não estava menor e o corno de boi não estava maior, mas ele cabia dentro do corno de boi inteiro, o Milarepa, para se proteger da chuva. Então, esse é o tipo de coisa de gente que não está preocupado com a cobra, né? Já está além do convencional. Você não faz, esse tipo de... A aceitação desse tipo de coisa que ajuda no Dharma. Então, né, terra plana. De um sentido convencional, tu vai dizer, é a questão de estar próximo de pessoas que não são legais, não são cool. Eu não quero ser amigo de uma pessoa que... eu tenho devoção por uma pessoa no Dharma que ela tem certeza que não pousaram na Lua, que foi o Stanley Kubrick que fez. Ela tem essa teoria da conspiração, ela acredita 100% nisso. Ela não tem dúvida nenhuma que foi falso o pouso na Lua. E eu não sei, eu acho que faz sentido que pousaram na Lua, por várias razões, por várias coisas que eu li. Então eu tenho um pouco de vergonha, às vezes. Mas essa pessoa tem todas as qualidades, professora do Dharma, sabe tudo, sabe? Tem compaixão, tem qualidade meditativa, tem tudo. Esse detalhe dela acreditar na teoria da conspiração de que nunca se pousou na Lua, isso é um detalhe, isso é uma coisa relevante. Totalmente relevante. E também... uma das minhas professoras uma vez recomendou o filme Lambada, né, pra mim, Lambada 2. E eu sou uma pessoa que tem um gosto cinematográfico, né? Então, foi difícil pra mim, assim, eu tenho tanta fé nessa pessoa, e essa pessoa gosta desse filme Lambada. Ela me disse, não, mas a mensagem desse filme... E era um filme muito tosco, muito ruim. Era daqueles filmes que tu assiste porque é tão ruim que tu te diverte, de tão ruim que ele é, mas... Ela estava sinceramente elogiando e recomendando o filme para mim. Então, esse tipo de ideia no Dharma, assim, tem que abandonar esse tipo de fixação. Não é assim que funciona. E para fazer a oferenda de mandala, põe o universo todo ali, põe o universo todo, põe tudo que aparecer na tua mente, tu põe na mandala, assim. Faz que nem uma terra plana, não tem problema nenhum. Se não quiser fazer terra plana, também tem professores que dão alternativas. Eu acho interessante manter que não é bem uma terra plana, tem um monte no meio, assim, né? Não é a versão da terra plana dos terraplanistas, né? É uma versão estilizada, assim, né? Usando a palavra estilizado, se aceita tudo, né? Então, por que a oferenda de vocês é essa coisa... Não, a gente é cubista. Se eu quiser oferecer a vaca com os dois olhos do mesmo lado do rosto, tá ótimo, não tem problema nenhum. É assim que tem que pensar, não precisa ter fixação nenhuma a nenhum tipo de pensamento convencional. Isso daí é bom para viver bem com os outros e para não ser ridicularizado e tal, mas aí não é Dharma, aí é outra preocupação. Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno.
Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganira we coragem canção banana eu amalo de um ene jerezi one tem jinja so eza peka jaba do tem jochi eu am so chi jamen jabene jana sawa con chato je o zeta ba men jono to de no perone jogi zazo da tu tem jochi chime konye pe mazamba o sason la gente se no pa igar juwan shu ki trupe ko se je shin se sinda shin shu jing me tu jo tu panangi wan chato no tu pa tenor bu yin ne ko pa mo ra sam ne londo de le da tu tem jochi pe me jason pe me rizo je pe me dan la je ko se so wan pe ma choji drama di so jin do ni pe me lon je do jochi penden juwan ne jembo dem ba yo ne pa dan dem ba zin pe je bon nan ko se jo sen tem jochi do sun san je go ro rin po shen ngon do kun da de wan je bo ja ba je kun sa do do da pa sa so a de so jin je la do so shin na sang we ba je jo wa dan san balon je do pa jen de lo ba ma hon ba ja go ro pe ma se de ken lo jo zon le lo je zan li sa sun cha pa pe do ju sho sun na wa da mi da do sun ge le sho